místico, né? Quer dizer simbólico. Então nós somos o corpo simbólico, tá certo? A igreja é o corpo simbólico de Cristo, né? Em Colossenses capítulo 1, versículo de número 24, Colossenses 1 e 24, vai falar sobre isso. Carta de Paulo aos irmãos, igreja local lá em Colossos, capítulo 1, verso 24. Paulo disse: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então nós somos o corpo que representa o Cristo, né? Então nós somos essa instituição histórica e esse corpo místico, simbólico de Cristo. É por isso, amados, que nós temos uma responsabilidade absurda, que é representar o próprio Deus. Quando as pessoas vão a uma igreja local, possivelmente é porque elas já foram em todos os locais deste mundo. Foram no terreiro de Umbanda, foram lá em outras propostas religiosas, foram nos hospitais, nos médicos, foram em todos os lugares possível. Aí chega na última instância de socorro da humanidade, que é a igreja. É por isso que ela não pode chegar lá e ser, de fato, destratada, desprezada, jogada de lado. Porque ali, quando ela vai e sofre essas questões, decepções e tudo mais, ela projeta aquilo em Deus. E muitas vezes a gente sabe que não tem nada a ver, aquela igreja não representava Deus nem de longe, mas para aquela pessoa, para a sociedade, sim. E até a gente explicar que o focinho de porco não é tomada para o povo, não é bem assim e tal, aí já foi para o buraco, já foi para o inferno e tudo mais. Então é por isso que é uma responsabilidade muito grande a gente participar de uma igreja e querer plantar uma igreja dizendo que aqui é uma igreja de Deus, uma igreja de Jesus, falar em nome de Deus, dizer que está declarando palavras que Deus mandou eu falar, ensinar coisas que eu estou dizendo, isso aqui é a vontade de Deus. É uma responsabilidade absurda isso aqui, muito grande. Não é, se eu estou ensinando culinária e ensinei o tempero errado, não tem problema. Muitas igrejas sem estrutura a respeito disso aí, nem ficam muito tempo. Um ano, o pastor chega lá, faz a obra ali, e às vezes é até um lugar alugado, fica no ambiente alugado, não dura nem um ano. Rapaz, se fosse assim, eu até gostaria bastante, viu, Ivanão? Infelizmente. Mas infelizmente tem umas aí que já estão algumas décadas dando um prejuízo grande para a humanidade. Eu gostaria muito que tivesse uma validade de um ano e depois, assim, se desfizesse. Mas infelizmente tem ensinos que já duram aí séculos e milênios, inclusive, ensinos heréticos. Começaram dizendo que estavam de fato seguindo Deus, servindo Deus e perduram. Então, assim, tem muitas instituições religiosas que elas fazem um desserviço para o reino de Deus. Era melhor não existir. Um dia um irmão falou para mim assim: André, mas é melhor uma igreja do que um bar. Eu falei: depende. Essa não era a opinião do apóstolo Paulo, por exemplo. Porque algumas igrejas fazem um desserviço. Era melhor não existir aquela igreja, porque elas desviam muitos da verdade. Prejudicam demais o reino de Deus, Então a gente precisa entender que a igreja é esse corpo que representa, quer queira ou não, ou está representando mal ou bem, mas representa, diante das pessoas representam. Então as pessoas olham ali e falam: não, aqui deve estar Deus, o que aquela pessoa está falando, ensinando lá, é Deus falando, E aí é muito complicado, porque nós temos principalmente no nosso país, uma transferência de responsabilidade. A gente terceiriza a vida espiritual, Então, muitos cristãos assim vão na igreja no domingão, ouvem lá uma mensagem e colocam como responsabilidade do pregador, do pastor, alimentá-lo, ensiná-lo a verdade de Deus. Não, cada um discípulo de Cristo tem a responsabilidade, e inclusive é o próprio Espírito que dá o recurso e a condição a cada um. Temos mestres? Lógico que temos. Temos pastores, irmãos mais maduros na fé, que nos orientam, nos aconselham? É claro que sim. Mas é responsabilidade de todo aquele que quer se relacionar com Cristo, que ele busque, porque é o próprio Espírito que dá essa condição. Porque nós somos uma igreja, quando eu falo que ela é católica, ela também a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela é constituída de sacerdotes,
Então, o sacerdócio universal é uma declaração da confissão de fé da igreja na história. Nós somos aliás, o próprio Pedro disse isso em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, né? Vós sois um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Todos nós, sem exceção, temos contato direto com Jesus através de Cristo. Podemos ter entendimento da vontade de Deus consultando e estudando a Bíblia Sagrada. Claro que há pessoas específicas, que são os mestres, né? Aqueles que ensinam coisas complexas, aqueles que dão ênfase ao discipulado, aqueles que estimulam e dão recurso para que haja esse discipulado. Claro que há pastores, pessoas específicas, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, que são presentes de Deus à comunidade de fé, para que eles possam sendo aperfeiçoados. Mas todos nós somos sacerdotes, nós temos acesso direto ao próprio Deus. Mas a gente gosta de terceirizar porque é mais fácil. A gente acha que a tia lá da escolinha dominical tem que ensinar meu filho as coisas de Deus e não eu como um pai na minha casa, como sacerdote de Deus. A gente acha que é o pastor que tem que nos ensinar as coisas. A gente acha que porque eu dou um dízimo, isso fica à vontade, meu amado. Dá um dízimo, dá uma oferta, a gente paga o salário do pastor, a gente paga um curso de teologia e a gente agora não tem que fazer mais nada. Não, amados. Essas coisas, elas contribuem para uma edificação mútua. Agora o professor André ensina tudo. Aí fica fácil, né? Primeiro que eu não sei tudo, aí vocês vão... Segundo, amados, que é muito pouco isso aqui. A gente tem fome de Deus. Eu quero todo dia, eu quero toda hora. Lembra daquela música um pouco antiga que a gente cantava, né? Na época dos jovens, né? Eu quero é Deus, todo dia, toda hora e sem parar. Vocês cantavam aqui também, né? Sim, no café no jantar. A gente é crescendo. Estou falando que o brasileiro é criativo, ó. Então a gente quer Deus toda hora. Isso aqui é muito pouco, isso aqui é uma parte, amados, né? Isso aqui é um recurso que nós temos. Glória a Deus por isso. Graças a Deus pelos nossos pastores, graças a Deus pelas tias que nos ajudam lá a criar os nossos filhos, graças a Deus por tudo isso, mas todos nós temos essa responsabilidade, todos nós precisamos dar respostas, inclusive, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Efésios, capítulo de número 1, verso 22 e 23, ainda falando sobre a origem da igreja. Vocês aguentam aí mais 5 minutos sem dormir? Então, vamos lá. Quem me dá 5 minutos aí? Deixa eu ver, 5 minutos. 5, 10, 15... Nem levantou a mão, né, Madame? Tá bom. Então vamos lá. Efésios, capítulo de número 1, verso 22 e verso 23, falando ainda da origem da igreja e como ela sendo aí o corpo de Cristo, né? 22 e 23. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Pronto. E sujeitou, Efésios 1, 22... E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha só, o seu corpo é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então é na igreja que Jesus cumpre o seu propósito, todo o seu propósito, em todos na igreja, por meio de todos. E em todos, e através de todos. Veja que privilégio nós temos de sermos igreja de Cristo, que Deus pode alcançar as pessoas sem nós, é fato que pode. Muito mais rápido que eu falei, muito mais eficaz como eu falei, né? Com muito mais destreza, mas Ele escolheu fazer por nós, pessoas imperfeitas, alcançando outras. Que Deus pode consolar uma pessoa que está angustiada sem mim, através do seu próprio Espírito, fato, fará muito mais eficazmente do que eu, muito mais rápido do que eu, mas Deus me convida a eu estar oferecendo o meu abraço. Agora está meio difícil, mas, né? Depois a gente vai ter que voltar nessa realidade. E não um abraço por abraço, eu estou dizendo de um calor humano, onde o Espírito Santo usa, a gente chama de ação dinâmica de Deus. Ou seja, onde eu, André, estendo as minhas mãos sobre o enfermo, para invocar sobre ele a cura, o próprio Deus está, através da minha vida, alcançando aquela pessoa e com a sua virtude, arrancando toda a enfermidade. Quando eu falo uma palavra para aquela pessoa, o Espírito Santo poderia falar na sua mente de uma maneira muito mais nítida, né? Sem filtro nenhum,
direto, mas Ele escolhe eu para falar para essa pessoa e consolá-la, edificá-la, exortá-la, salvá-la, abençoá-la, nutri-la. Então, quando Deus quer, Ele faz através de nós de uma maneira para nos abençoar mutuamente, para não somente alcançar aquela pessoa, porque a bênção de Deus alcança todos, tanto aquele que é o instrumento e a ferramenta e o vaso para abençoar, quanto aquele que é abençoado. Então, aqui, por exemplo, eu estou ministrando sobre a vida de vocês, o Espírito Santo age tanto na minha vida, quanto na de vocês. Se fosse só na minha, ia ficar difícil. Se fosse só na de vocês, ia ficar difícil. Então, Ele nos abençoa aqui. Então, o abençoado não são vocês que estão ouvindo a mensagem, o abençoado somos todos nós que estamos participando dessa ação dinâmica de Deus, agindo nesse ambiente, nos elucidando, nos nutrindo, nos esclarecendo, nos guiando, nos edificando e nos capacitando para que a gente o compreenda melhor através do dom do ministério que Deus me deu, que é o de mestre ou de doutor, né, que diz o texto lá de Efésios, mas Deus é que opera tudo em todos, tanto querer quanto o efetuar. Por isso que o mérito não pode ser meu. Aqui é o Espírito Santo que deve ser louvado, adorado, exaltado, não só aqui, em todas as ocasiões, né? Como eu disse, o ordinário é usado extraordinariamente, muitas vezes, para alcançar os outros ordinários. Vocês não se sentem ofendidos, não, né? Queridos, eu quero falar agora da igreja e a sua constituição, tá? Então a gente falou a natureza, da origem e da constituição. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo número 5. 5 e o 9 também, né? A gente já falou do 9, mas eu vou falar de novo dele. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Verso 9: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a constituição, a igreja é constituída de pedras vivas, de pessoas. Como eu disse na aula passada, tenho certeza que eu disse trem, que Deus, Ele não enviou o seu Filho para que a gente construísse um império arquitetônico, né? Para que fizesse muitas filiais no mundo todo, aumentasse a denominação, mas ele enviou seu Filho para construir um edifício, uma casa para Deus, né? Que é a igreja, que é constituída de pedras vivas, de pessoas. É por isso que eu disse que relacionamento é algo que a gente deve investir, e muito, em relacionamento. Isso importa. A única coisa que nós vamos levar para a eternidade, amados, a única, são relacionamentos. Isso Jesus vai falar lá em Lucas através de uma parábola, que os amigos, a amizade é quem nos levará, né? Ou nós levaremos ao relacionamento de amizade para o céu, para a eternidade. O único relacionamento que nós levaremos é o fraterno. Não vai ter esse negócio de marido, mulher, pai e filho, vão ter sim uma família fraternal, de irmãos, amigos, né, irmão? Então, a amizade é o relacionamento mais precioso que nós temos, o vínculo mais estreito, mais forte que nós temos é de amigos. O próprio Jesus disse: vocês me chamam de mestre, Senhor, fazem bem, eu sou mesmo, mas eu não chamo vocês de servos, chamo de amigos. Olha que coisa interessante, amigos. Tem cônjuges que são cônjuges, mas não são amigos. Pais e filhos, mas não são amigos, né? Então, a amizade é o vínculo mais estreito que existe entre seres humanos. Olha só, e entre Deus e seus filhos, que devem ser os seus amigos, né? Eu acho bem interessante essa questão. A igreja, ela, como se ingressa nessa igreja, né? Como se você faz parte dessa igreja? Pelo batismo que o Espírito Santo batiza. Você sabe que era o batismo das águas, né? Não, pelo batismo que o Espírito Santo batiza. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Nós estamos falando aqui não... Percebe como muitas vezes a gente pensa, liga a igreja local? A igreja local é o batismo nas águas. Tá certo? Mas a igreja que a gente está falando, esse corpo místico de Cristo, constituído de todos os salvos, em todos os lugares, essa igreja una, católica, santa e apostólica, isso é pelo Espírito, tá? Então, é o Espírito Santo que introduz aí esse membro, né? Então, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12, né? Acho que mais especificamente o 13.
não me falha a memória aqui. Então, pelo batismo que o Espírito Santo, ele batiza, né? Então, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, para ir direto aqui, tentando ganhar um tempinho, para a gente ver se conclui. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então, olha só, a gente chama isso aqui de batismo pelo Espírito. A gente tem que lembrar que a palavra batismo significa imersão, mergulho, né? Então, quando uma pessoa é salva e regenerada, ela é imergida no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Ainda que não tenha o seu nome lá no hall de membros da igreja, ainda que não participe da ceia lá porque não participou do batismo nas águas, mas ela já faz parte do corpo de Cristo e da igreja de Cristo. Alguns até dizem que quando nasce uma criança, nasce mais um membro do corpo de Cristo, é uma coisa a ser pensada e questionada. Mas o salvo já é da igreja, já faz parte da igreja, porque é o Espírito Santo que o introduz. Como que faz isso? Através do novo nascimento, que está em João capítulo 3, verso 3 até o verso 8. Para dar tempo de vocês pegar a Bíblia. Vamos lá, segura mais um pouco antes de dormir, não fala não. Então, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, verso 3 até o 8. A Bíblia vai falando a respeito dessa realidade, então, que é através do novo nascimento que o Espírito Santo introduz esse salvo, né? Esse regenerado na igreja. Ela é constituída de salvos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Está vendo, irmão? Quem não nasceu de novo não compreende coisa nenhuma. Jesus está falando de uma coisa, ele está levando para o âmbito natural, pela lógica humana, né? Então, pela revelação de Deus, não tem jeito. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, nascer? A gente tem que lembrar que isso aqui é um teólogo, é um doutor da lei, participa de uma igreja, prega a palavra. Olha só, respeitado e reconhecido em toda a nação de Israel como homem de Deus. Porém, não era nascido de novo, não era salvo. Veja o risco que muitas pessoas correm, né? Igual um irmão um dia disse: ô irmão, vai tudo bem contigo? Seu irmão não, seu irmão, pastor. E o que tem de pastor, de ensinador, de pessoas que elas são reconhecidas, conhecem Bíblia, faz parte de uma igreja, até descer as águas batismais, mas não são salvas. Então, olha só, como que uma pessoa entra no corpo de Cristo? Imergida pelo Espírito Santo através do novo nascimento, né? Verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, continua sendo carne. O que é nascido do Espírito, aí sim há a continuidade da espiritualidade. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tá certo? Então a gente entende aqui que a igreja é constituída de salvos em todos os tempos, em todos os lugares. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, para encerrar aqui a última passagem, tá? A gente encerra a aula. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12 e verso 13. Como se dá esse novo nascimento? Bom, Jesus disse que esse nascimento, ele não se dá porque é filho de crente, não é hereditário. Ele não se dá porque eu fiz muitas obras boas, sou um cara gente boa, gente fina. Tem umas pessoas que falam assim: rapaz, isso aqui, ó, pensa num cara gente boa, só falta aceitar Jesus. Oh meu Deus, falta tudo, não é? Isso aqui, ó, só falta aceitar o Evangelho, falta tudo. Pode ser gente boa, vai ser gente boa direto para o inferno, não é, irmão? Tem tanta gente boa que vai ser condenado para a eternidade sem Deus. Então, não é por mérito humano, não é porque é filho de crente e não é porque fez algum ritual lá, tá? Não é por isso. Se batizou, essa garantia também não é. Então, o batismo não garante novo nascimento de ninguém. O batismo, inclusive, não mata o velho homem. O velho homem sabe nadar. Depois do batismo, ele vem atrás, de braçada, né? Então, as ideias meio erradas. João capítulo 1, verso 12, Jesus disse: todos aqueles que receberam ele
foi recebido também, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram como está escrito aí, amados? Não nasceram do sangue. Do sangue, então vamos devagarzinho, só para... Não nasceram do sangue, não é hereditário, não é porque nasceram numa família religiosa, cristã, baptista, tá certo? Ou assembleiana, ou sei lá o que mais, não é por isso, não é pelo sangue, não é pela carne, não é isso? Vontade da carne. Então também não é porque fizeram obras boas ou são gente boa. E também nem por vontade do varão. Não é por rituais, não é por ritos, não é por cerimônias, mas de Deus. Tá? Então a igreja é constituída de pessoas salvas, alcançadas pelo Evangelho, regeneradas, imergidas pelo Espírito Santo. Então a gente vai trabalhar a partir desse entendimento, tá bom? Do que é a igreja a partir disso. E aí eu não vou exigir, Deus não exige que ninguém faça nada para o seu reino se não pertence a Ele. É por isso que a gente sofre muitas vezes em igreja local para tentar fazer com que os irmãos façam alguma coisa. Muitos não fazem, pelo simples fato, eu não estou generalizando, amados, mas pelo simples fato de não serem nascidos de novo. Porque quem é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, tem a mente de Cristo, tem o Espírito de Cristo, são usados também por Deus. E eu vou fazer aquilo que Deus... É por isso que eu acho muito estranho um nascido de novo, um discípulo de Cristo, não ter prazer em orar, negligenciar a leitura e o estudo bíblico e tem que ser empurrado para frequentar uma comunidade de fé, amados. Eu acho muito estranho alguns comportamentos. Eu acho, né? Posso estar equivocado, mas eu acho assim, eu desconfio, inclusive, da experiência de novo nascimento dessa pessoa. Eu desconfio. Né? Inclusive, pessoas que elas vivem no pecado e é uma briga. Tem tantos pastores que sofrem tentando discipular aquele que nem nasceu de novo. Aí vai sofrer demais, vai sofrer demais. Né? É dessa maneira. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.